Bom dia a todos. Quero começar por saudar a todos os presentes e agradecer, em primeiro lugar, à Rede Profis e à direção da Rede Profis pelo convite e a oportunidade de trazer essa informação para vocês, de compartilhar algum conhecimento e fazer com que esse conhecimento seja um pouco mais simples de consumir, de absorver, para que esteja ao alcance de todas as pessoas. É uma das propostas do meu projeto Atlas Lipcast, fácil, simples e descomplicado esse tema, sem romantizar e sem dramatizar. Então, também quero agradecer ao HHack, a parceria e o trabalho em conjunto que realizamos para colocar esse 18º Congresso, esse 18º Encontro Nacional da Rede Profis, com essa qualidade, com todos esses convidados que vêm aqui hoje trazer a cada um de nós essa importante doação de debate, de discussão sobre um tema tão caro para todos nós que lutamos por essa causa. Também quero deixar uma palavra de agradecimento à Smile Train, que apostando na renovação da informação, na constante informação e no desejo de fazer com que seja possível que os centros que trabalham com reabilitação de fenda labiopalatina tenham capacidade de, para além de reabilitar, criar momentos como esse de informação e de trazer o tema para discussão em praça pública, porque é importante tornar a fenda labiopalatina um assunto que seja recorrente em todas as mesas de todos os lares, em todas as casas do Brasil e de qualquer outro lugar do mundo. Também quero, obviamente, agradecer o tempo de cada um de vocês que está aqui, dedicado a esse momento de partilha que nós temos hoje para conversar aqui. Então, a primeira informação é exatamente sobre o que é que eu vou falar aqui. Eu vou falar de uma forma bastante descontraída. Espero que isso sirva para poder cativar vocês e trazer vocês, de fato, para dentro dessa paixão que é uma constante, uma tônica de todos nós que estamos aqui hoje para partilhar com vocês, sobre a etiologia, a classificação das fendas labiopalatinas e também vamos falar um pouco sobre os protocolos básicos de reabilitação que são necessariamente interdisciplinares e a gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas sobre esse assunto da etiologia e da classificação, é muito importante que vocês percebam que para nós entendermos a malformação congênita, para nós podermos seguir um protocolo, para seguir um caminho, porque o protocolo é exatamente isso, é um caminho, é um trilho, que no caso da fenda labiopalatina nós sabemos que tem idas e vindas, porque tem altos e baixos, porque tem momentos de ação e momentos de interrupção da ação que os profissionais podem ou devem exercer sobre o tratamento. Então, esse protocolo, ele precisa que as pessoas que estão envolvidas nele consigam se comunicar. E como ele é interdisciplinar, ele é multidisciplinar, multidisciplinar significa que vários profissionais de diversas áreas têm que trabalhar em consonância, em sintonia e em sincronia com essa determinada ação pré-estabelecida. Então, nós precisamos ter uma linguagem comum, e linguagem comum é exatamente aquilo que a gente consegue quando estabelece uma classificação sobre determinadas coisas. Então, a classificação é como se fosse uma linguagem, um mínimo denominador comum de linguagem para que todos possam se entender nessa comunicação. Os protocolos primários dessa reabilitação, eles envolvem exatamente essa multidisciplinaridade entrosada, conectada entre as várias disciplinas. Não adianta só ter uma visão exclusivamente do foco de uma especialidade, é preciso que as especialidades se conversem para que todas essas especialidades, conversando, concluindo juntas sobre os prós e contras de uma ou de outra ação, sobre aquilo que cada uma dessas ações pode ocasionar em relação à especialidade ou à área de tratamento,
conexa, a área vizinha dessa multidisciplinaridade, só assim é possível estabelecer um critério de reabilitação verdadeiramente completo, uma reabilitação que nós poderemos considerar satisfatória e inclusiva, para que esse indivíduo tenha capacidade de se inserir no mundo onde ele vai circular, onde ele vai tramitar, de forma equitativa com todas as pessoas que não nasceram com uma malformação congênita, com uma fenda labiopalatina. E isso é muito importante, que o aspecto dessa multidisciplinaridade envolva não apenas as especialidades terapêuticas, as áreas de terapêutica diretamente, mas também que envolva, e essencialmente, a assistência social, que as pessoas tenham uma conexão com o mundo real, e isso implica ter colocação de emprego, condições de empregabilidade, condições de luta com equidade em relação aos postos de trabalho e à execução das funções, porque a fenda labiopalatina, uma vez reabilitada, não tem qualquer restrição para a sua integração na sociedade do paciente que nasceu com essa fissura. Eu costumo realçar sempre que uma das profissões que eu conheço que mais exige da habilidade na fala é o controlador de tráfego aéreo. E um dos meus pacientes reabilitados, ele nasceu com uma fenda transforamen bilateral, portanto, das fendas labiopalatinas, que não são fendas raras da face, é das mais envolventes e com maior comprometimento de estruturas, e, no entanto, esse paciente reabilitado hoje é controlador de tráfego aéreo fluente e proficiente, não só na fala em língua portuguesa, mas também em língua inglesa e em castelhano. Por isso, não há qualquer restrição nem qualquer barreira que impeça as pessoas que nasceram com fenda labiopalatina, uma vez reabilitadas, de se incluir em qualquer setor, em qualquer segmento da sociedade. Dito isso, obviamente, acho que é o momento de eu me apresentar. Eu, para quem não me conhece, sou o Rony Furfuro, sou médico dentista, sou mestre em cirurgia ortognática e ortodontia pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e sou o CEO, o criador do portal Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip, como eu costumo chamar, e fui convidado pela coordenadora dessa sessão, a professora doutora Terumi Okada, que a doutora Terumi dispensa apresentações, é ortodontista, é doutorada pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, pela Unesp, e tem a sua atividade ligada a um dos maiores centros de reabilitação do mundo em fenda labiopalatina, que é o Hospital de Reabilitações de Anomalia Crâniofaciais, conhecido como o Centrinho, o nosso querido Centrinho. Bom, eu então quero dizer a vocês que a minha história em relação à fenda labiopalatina começa exatamente por alguém que foi muito próximo da Terumi durante muitos anos, um grande amigo comum que nós temos, que é o Omar Gabriel da Silva Filho. Omar Gabriel, eu conheci já há muitos anos, há algumas décadas, e o Omar, como ortodontista de excelência, como uma pessoa com um coração sem limites e sem fronteiras, sempre fez questão de partilhar o seu conhecimento e o seu saber sobre fenda labiopalatina. E esse conhecimento e esse saber sobre fenda labiopalatina foi exatamente aquilo que nos conectou, porque eu, nessa altura, estava lecionando na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a nível dos cursos de pós-graduação e mestrado em ortodontia, e nós tínhamos uma demanda muito grande de pacientes nascidos com fissura labiopalatina. E numa das reuniões, numa das vezes em que estive com o Omar, tive a oportunidade de conversar com ele sobre as dificuldades que nós encontrávamos em toda a organização de consultas, de estabelecimento dos nossos protocolos, que, por mera coincidência até então, ou não tanta coincidência, por determinação, obviamente, de fatores de estudo, de pesquisa,
acabavam por se assemelhar muito e seguir muito uma parte do protocolo do Centrinho, quando a referência da Universidade do Porto era mais o departamento do Hospital da Noruega, de um hospital na Noruega, que tratava a fenda labiopalatina. O Omar, gentilmente, se disponibilizou para trazer a Portugal o Centrinho e fez essa conexão, essa ponte desse grande sonho do professor José Alberto de Souza Freitas, o querido e saudoso tio Gastão. Ele trouxe o Centrinho por intermédio de mais 3 amigos. Sem fazer aqui nenhuma metáfora dos 3 mosqueteiros, não é? Arthos, Porthos, D'Artagnan. Na verdade, eles eram 4, como os 3 mosqueteiros, e vieram trazer o Centrinho até Portugal. E então vieram, na altura, a Roberta Martinelli, o Marcos Lupécio e a madrinha do Atlas Lipcast, a Rosana Prado. A Rosana foi, depois, durante muitos anos, um contato que ficou constante conosco, dadas as situações, as vicissitudes que nos afastaram um pouco do Omar, a nós todos, infelizmente, mas a Rosana se manteve sempre em contato, e quando o Atlas Lipcast surgiu, a Rosana é quem abraçou e apadrinhou esse começo. Então, obviamente que essa aproximação fez com que todo o protocolo daquela estrutura que nós estávamos a começar no hospital, naquela altura estávamos todos dentro de um hospital público, de um grande hospital público, e ligados à universidade. Isso tudo nos colocava numa grande semelhança com o Centrinho, com o Hospital de Reabilitações de Anomalias Craniofaciais, ligado à USP. Então, o nosso hospital e a Universidade do Porto mantinham exatamente esse tipo de conexão. Então, logicamente que nós fomos beber à fonte. E uma das bíblias que norteou muitos dos passos iniciais foi exatamente esse livro da professora Inge e do Omar Gabriel, que trouxeram, pela coordenação deles dois, uma visão muito ampla da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade, que era absolutamente indispensável para tratar fendas labiopalatinas. Hoje, nós estamos aqui a falar para muitas associações, para muitas pessoas que não são profissionais da área, mas que vivem ou vivenciam a experiência da fenda labiopalatina na própria pele ou na pele dos seus filhos. Então, eu quero que essa conversa de hoje seja exatamente um pouco isso. Seja uma conversa que não seja algo muito pesado, que não seja algo muito denso, para que todos possam aproveitar, e depois, no final, nós vamos fazer uma pequena interrupção para poder exatamente esclarecer dúvidas, conversar com vocês um pouco mais diretamente e tentar fazer com que alguma informação que tenha ficado menos clara durante essa explanação possa ser elucidada. E peço que vocês participem, que partilhem essas dúvidas, porque as dúvidas de uma pessoa podem esclarecer muitas outras que tiveram a mesma dúvida e não tiveram a oportunidade de colocar. Eu quero lembrar sempre a todas as pessoas que estiverem a ouvir essa conferência que não existem perguntas impertinentes, não existem perguntas pouco apropriadas. A responsabilidade está sempre do lado de quem responde, porque quem pergunta não sabe e tem o direito de não saber. Então, não importa se a sua pergunta você pensar que ela é muito básica, ou que ela é muito complexa, ou que ela seja o que for, ponha a sua pergunta, e a responsabilidade é de quem irá responder, e é isso que nós vamos tentar fazer aqui, eu, a Terumi e as pessoas que estão aqui conosco, dependendo de cada uma das áreas que estarão aqui presentes e que poderão também ajudar a esclarecer e elucidar vocês, todos que estão aqui presentes, a ouvir essa informação. Bom, essa Bíblia, esse livro, ele serviu naturalmente de guia para uma série de situações, uma delas exatamente, então, falando da tal classificação. A classificação é aquilo que permite nós identificarmos as fendas labiopalatinas, e quando nós falamos em identificar as fendas labiopalatinas, nós
pensamos num processo de classificação que nos permita trazer a todos uma comunicação perceptível por todas as pessoas. E foi exatamente isso que fez o professor Vitor Spina, quando da sua publicação da classificação dos tipos de fenda labiopalatina. O Vitor Spina, ele classificou as fendas labiopalatinas em 4 grupos apenas. E esses 4 grupos incluíam todos os tipos de fenda que ele havia entendido como necessários para que essa comunicação se estabelecesse. Sempre com a visão nesse foco de que quanto mais simples a classificação fosse, mais ela seria fácil de aprender por mais pessoas e tornar a comunicação mais universal. O professor Vitor Spina, conhecido como classificação de Spina, classificou então as fendas em grupo 1, 2 e 3, sendo que ele incluiu um 4º grupo que colocaria aí nesse 4º grupo todas as variantes, todas as diferenças de forma que fossem menos frequentes e que não se encaixassem exclusivamente nessas primeiras 3 classificações. Então ficou conhecido como o grupo 4, o grupo de fendas raras da face. Portanto, na classificação de Spina, ele abrangia, então, as fendas com base numa determinada estrutura anatômica que era o forame incisivo. E esse forame incisivo, ele fazia praticamente uma demarcação para que fosse feita essa classificação. No entanto, o professor Omar Gabriel e alguns colaboradores genialmente perceberam que as fendas também aconteciam de uma forma muito peculiar, que muitas vezes não se via a fenda, mas o paciente tinha uma estrutura de fenda por baixo da sua pele, como se fosse um lobo vestido em pele de cordeiro. E por que eu faço essa analogia? Para vocês perceberem que essa situação da fenda, ela fica oculta, ela fica escondida debaixo da pele do céu da boca. Então, o osso da abóbada palatina, que deveria se fundir na linha média, ele na realidade não se funde parcial ou totalmente, ou mesmo as cintas musculares do palato mole, que é aquela parte que se mexe lá no fundo da boca, onde tem a campainha nas pessoas que não têm fenda labiopalatina, essas estruturas, por vezes, podiam estar parcialmente separadas, que os médicos chamam de diástase muscular, em que não há músculos entrelaçando aquele véu palatino e, na verdade, tem um tecido mucoso que recobre e fecha completamente aquela estrutura. Então, nesse caso, nós estávamos perante uma situação nova, que era a fenda oculta, ou seja, a fenda submucosa. E essas fendas submucosas, elas podiam ser de maior ou menor magnitude, como todas as outras malformações congênitas podem acontecer, elas acontecem de forma maior ou menor. Em linguagem profissional, em linguagem técnica, nós chamamos de manifestação major, as manifestações com maior afetação, e minor, aquelas que têm menor afetação. Então, nessa classificação, o professor Omar Gabriel propôs uma alteração e criou um grupo de classificação que era o das fendas submucosas. Então, as fendas submucosas entraram, entre outras coisas, porque o professor Omar Gabriel encontrou alguns casos, ele e os seus colaboradores, naturalmente, encontrou alguns casos de fendas em que o paciente tinha essa estrutura totalmente íntegra da face, da zona do lábio, do rebordo alveolar, mas tinham, de fato, alguma situação, alguma indicação, por várias razões, e a gente já vai ver algumas delas, que denunciavam a presença de uma fenda palatina oculta ou quase oculta em alguns casos. No entanto, ele também observou que mais raramente acontecia uma outra manifestação, que era o paciente ter uma fenda do lábio completa ou incompleta, depois eu também explico essa classificação, mas que depois aparecia uma outra fenda no palato isolada da primeira. E isso não coincidia com a classificação que o Vitor Spina tinha criado.
Então, como essa classificação do Vitor Spina não abrangia essa situação, o professor Omar Gabriel entendeu que deveria modificar um pouco essa classificação, criando então o grupo das fendas submucosas. No entanto, no nosso trabalho de pesquisa, um dos nossos colegas do grupo Atlas Lipcast, que infelizmente já não se encontra conosco, era um estudioso das fendas labiopalatinas e muito saudoso amigo, o Tiago Coelho, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, nas suas pesquisas, detectou que, através das pesquisas que estavam se fazendo dos microRNAs, havia uma identificação, um fenótipo que era produzido pelo gene gremlin-1, que fazia com que houvesse, de fato, o aparecimento de duas fendas em simultâneo, uma fenda pré-foramen e uma fenda pós-foramen. E então, nós, no nosso grupo, propusemos um aditamento da classificação de Spina modificada pelo Omar Gabriel, que nós utilizamos, então, no nosso protocolo, porque nós temos efetivamente, e cada vez mais, à medida que se avança o diagnóstico, consegue-se identificar melhor os problemas, começamos a encontrar mais regularmente esse tipo de fenótipo de duas fendas simultâneas no mesmo paciente. Vocês poderiam perguntar assim, então, mas se o professor Spina era tão genial, se o professor Omar era tão genial, por que é que eles não perceberam logo isso e só agora é que se viu essas questões? Não há nenhuma situação de perda de valor nem de genialidade. O que existe é um aumento da capacidade diagnóstica com os recursos e os meios que dispomos hoje em dia. E quanto mais esses meios avançarem, mais recursos nós vamos disponibilizar e provavelmente novas descobertas vão acontecer. Uma das questões que nós temos levantado e feito uma bandeira sobre esse assunto é exatamente com base nessas primeiras suspeitas e descobertas do professor Omar Gabriel e da sua equipe de trabalho sobre as fendas ocultas. Nós estamos a alavancar um projeto que é o projeto Toque no Céu da Boca, que vem complementar toda a campanha do teste do céuzinho, que já existe um projeto de lei a tentar implementar no Brasil, mas esse Toque no Céu da Boca é uma campanha para fazer o autoexame, para que as pessoas façam um autoexame, para tentar encontrar pessoas que eventualmente tenham fendas ocultas não diagnosticadas e que nós possamos agregar essas pessoas à contabilidade de prevalência de fendas labiopalatinas, porque essas pessoas não estão incluídas. Nós, quando fazemos o estudo de prevalência, estamos a pescar num aquário. Nós julgamos o número de casos identificados no número da população. Só que, na realidade, nós temos que considerar que existe um número X oculto de fendas que não estão identificadas, ou por uma razão ou por outra, não importa, mas o fato é que essas novas fendas que se identificar vão mudar eventualmente o rácio do cálculo populacional. E isso pode ser muito importante. Então, existe, de fato, hoje, esse aditamento da classificação, em que nós criamos, no grupo 2 da classificação de Spina, e que o Omar também adota, nós criamos o grupo 2A, com o A de aditamento, e eu já vou explicar isso daqui a instantes. Bom, dito tudo isso, falemos então dessa tal classificação que o Vitor Spina propôs, em que ele usava aqui o forame incisivo, que é esse pontinho negro que está aqui no meio do desenho. Nós temos aqui um desenho esquemático de uma abóbada palatina, onde nós temos, para além do amarelo, que representa o rebordo alveolar, os segmentos da maxila em 3 partes, porque embrionariamente é assim que isso acontece. Nós temos a pré-maxila, que é essa parte amarela à frente desse triângulo que se forma à frente do forame incisivo, e os processos laterais, os segmentos laterais da maxila, que estão do lado direito e esquerdo desse Y branco que vocês veem a dividir a figura. Esse Y branco, na realidade, é exatamente a manifestação da fenda na sua expressão máxima. Então, nós temos aqui embaixo a parte da úvula e do palato mole representado em cor de laranja, assim como temos aqui também o prolábio aqui em cima, na imagem,
nessa divisão que, eventualmente, quando acontece a fenda labial, é exatamente aí que ela vai acontecer. O forame incisivo, ele é o nosso ponto de referência e ele divide, então, o palato em duas metades que não são exatamente metades, não são simétricas, em duas partes, vamos dizer assim, melhor classificando, em duas partes. Uma é o palato primário, é tudo que está à frente do forame, no sentido aqui da imagem, no sentido superior. E nós chamamos essa região toda de pré-foramen. E tudo que está abaixo desse foramen na imagem, nós chamamos de pós-foramen. Então, o palato secundário é todo o palato que está abaixo nessa imagem. O que faz incluir aqui o palato duro, parte do palato duro, que é palato secundário, e todo o palato mole. Portanto, essa região toda que vocês veem aqui, desde o foramen até aqui embaixo, é palato secundário. E quando se fala de palato secundário, ou seja, pós-foramen, nós não temos lateralidade, porque a fenda ocorre de forma mediana. Ela não acontece de um lado ou do outro. Portanto, nas fendas que nós vamos classificar como pós-foramen, que será de acordo com a classificação de Spina, nós temos então apenas a informação de que essa fenda pode ser completa ou incompleta. Se ela é completa, ela vai desde da borda, portanto, do palato mole, interrompendo o palato mole, até ao foramen incisivo. Se ela for incompleta, ela não chega ao foramen incisivo. Ela fica aquém. Então, eu posso ter uma fenda apenas do palato mole, sem sequer a lâmina dura da abóbada palatina ser interrompida. Por isso, eu vou ter uma fenda de palato mole, uma fenda incompleta. Mas se a fenda chegar a meio do palato secundário, a meio já apanhando a parte óssea, mas não chegando ao foramen incisivo, eu vou ter na mesma uma fenda incompleta, mesmo que ela apanhe todo o palato mole e parte do palato duro, do palato secundário duro, essa fenda será incompleta. Por quê? Porque ela não chegou ao forame. Então, todas essas fendas que são pós-foramen, o Vitor Spina classificou como fendas do grupo 3. Todas as fendas que estão neste V à frente do foramen são as fendas do grupo 1. As fendas do grupo 1, estas sim, acontecem grada a esse V, por causa dessa abertura, que é exatamente a união do processo frontonasal embrionário, que a face vai se formar nessa região frontonasal, em 3 partes: os processos laterais e a parte frontonasal. E essas 3 partes vão se unir. Quando uma dessas uniões não acontece, ou mais do que uma não acontece, nós temos esse V aberto que é possível identificar aqui na imagem das fendas aqui do esquema. Então, nós temos exatamente o quê? Uma fenda que pode acontecer do lado direito, uma fenda que pode acontecer do lado esquerdo e, eventualmente, uma fenda bilateral. Existem também fendas mais raras, que não são do grupo 4, são desse grupo, do grupo 1, mas que podem interromper aqui a meio. E essa interrupção a meio é chamada de fenda mediana. Mas todas essas fendas serão do grupo 1 e apenas do grupo 1. Essas fendas são mais complexas, envolvem questões de ordem da linha média e os quadros que elas podem compor quando há uma manifestação major, uma manifestação mais evidente dessa fenda, ela pode trazer bastante mais transtornos na face do que simplesmente a questão oronasal. Então, dizendo que nós temos um V à frente do forame e uma linha que divide o palato após o foramen, e que nós já sabemos que grupo 1 é aquilo que está à frente do foramen e grupo 3 é o que está depois do foramen, o que fizer uma fenda completa, como nessa imagem que nós temos aqui embaixo, é uma fenda do grupo 2, ou seja, uma fenda transforamen, ou seja, que perpassa o foramen incisivo. Então, nesse caso, nós podemos ter uma fenda transforamen unilateral ou bilateral. E também podemos ter na mesma uma fenda transforamen da linha média. Nesses casos, as fendas já não terão
a classificação de completa ou incompleta, porque uma fenda transforamen será uma fenda completa. Mas existe a situação que nós referimos que acontece a fenda aparecer pré-foramen e pós-foramen. Nesse caso, ela não é transforamen, porque ela tem parte do palato secundário ou até do palato primário ainda íntegros. E nesses casos, nós não podemos chamar de transforamen, porque na realidade a fenda não perpassa, ela não interrompe o foramen interincisivo. Então, por esta razão, nós adotamos e fizemos a proposta da classificação de grupo 2A, A de aditamento a essa classificação, porque ela de fato aparece antes e depois do forame, mas não é transforamen propriamente dita. Ela não é exatamente uma fenda transforamen. Por isso, nós classificamos como grupo 2A. E também poderá ser com uma intercorrência anterior, direita, esquerda. No caso da parte posterior, será completa ou incompleta. Então, no grupo 2A, nós podemos ter fendas incompletas. Ela pode ser completa ou incompleta em cada uma das regiões. Eu posso ter parte do palato primário íntegro e todo o palato secundário fissurado. E nesse caso, ela será uma fenda do grupo 2A incompleta anterior e completa posterior. Ou de outra forma, consoante seja a sua manifestação. Dito isso, nós vamos ver aqui alguns exemplos dessas situações em que nós temos aqui fendas, como, por exemplo, esta fenda aqui, que, utilizando aqui o nosso guia, nós podemos exatamente identificar cada uma dessas fendas. Eu vou me dirigir aqui à minha imagem de recurso. Então, nesse caso de cima aqui, nós temos uma fenda do grupo 1, completa, unilateral à esquerda. Na segunda imagem, nós temos uma fenda exatamente transforamen, uma fenda do grupo 2, transforamen, que apanha totalmente o rebordo alveolar, a parte do lábio e alvéolo e palato primário, e também o palato secundário, pode-se ver lá a presença da fenda labiopalatina. Por fim, temos aqui desse lado mais externo, a imagem de uma fenda posterior incompleta, de uma fenda do grupo 3, porém incompleta. Reparem que a fenda não vai até o foramen incisivo, ela fica pela metade, pela parte inicial da abóbada palatina, do palato secundário duro. Nesse meio caminho, a partir daí já existe integridade, pelo menos mucosa, desse palato. Nós não podemos aqui afirmar se ela terá uma interrupção óssea submucosa, mas aqui ela é classificada, então, como uma fenda do grupo 3 incompleta, ou seja, uma fenda pós-foramen. Agora, aqui do lado mais interno, aqui mais próximo a mim, nós temos uma outra classificação que vai de encontro àquilo que o professor Omar Gabriel já tinha identificado em algumas situações e que nós percebemos que, afinal, não são só as fendas submucosas que acontecem isso. Ele tinha identificado a presença de fenda labial e aberta e depois fenda submucosa no palato. Nós identificamos já fendas exatamente ao contrário. Fendas, por exemplo, abertas no palato, como essa que está aqui, aberta completa no grupo 3, uma fenda do grupo 3 completa, associada a uma situação muito curiosa que alguns de vocês conseguirão perceber, mas esse não é o objetivo dessa apresentação, mas ela está aqui como se fossem duas cicatrizes no lábio bilateral. Portanto, duas cicatrizes de uma queiloplastia, que é a cirurgia de reparação do lábio, que nunca foi executada. E isso acontece porque esse paciente tem uma forma rara, uma manifestação rara, que está ligado ao tal Gremlin-1, que é essa manifestação de fenda isolada do palato e fenda anterior também. Vocês poderão dizer assim, então, mas se você falou que nunca foi operado esse lábio, como é que é uma fenda? Isso aqui é uma forma minor de fenda labial. Isso tem um nome para isso, chama-se cicatriz de Case. E a cicatriz de Case, ela é um pouco frequente
e muito menos frequente quando é bilateral, como nesse caso aqui. Na realidade, esta criança tem um padrão de fissura labial, portanto, tem duas cicatrizes de Cates e tem uma fenda pós-foramen. Portanto, nesse caso, nós estamos a falar de um paciente que tem uma classificação do grupo 2A, com uma manifestação absolutamente incompleta do lado anterior ao processo do forame incisivo e completa no segmento pós-foramen, portanto, pós-foramen incisivo. Nesse caso, então, nessas situações, a indicação ou não de intervenção desse lábio vai depender da dinâmica da diástase muscular que haja nessa região da cicatriz de Cates, que poderá ser major ou minor dentro da sua condição de já ser uma manifestação minor da fenda labial. Dito isso, essa é uma das classificações, é uma das razões pela qual nós propusemos esse aditamento à fenda. No entanto, nós já sabemos que as fendas podem se manifestar de forma pouco evidente, pouco perceptível, mas ainda assim torna-se importante nós fazermos o diagnóstico, principalmente quando não há nenhuma manifestação, nem de sintomas, nem de sinais. Quando o paciente não apresenta nenhuma situação de deficiência da fala, de alterações articulares, não tem problema rigorosamente nenhum. Mas esse paciente pode vir a ter alguns transtornos associados à presença dessa fenda, nomeadamente em relação à questão da audição e, eventualmente, em alguma situação em que ele tenha que passar por uma intervenção em otorrinolaringologia, ele pode passar de um paciente fluente na fala para um paciente com escape nasal e que vai ter todo um trabalho de reabilitação para recuperar, porque aquela hipertrofia das adenoides era o que lhe garantia uma boa capacidade de articulação da fala. Então, nós temos aqui, por exemplo, na parte posterior, todas três são fendas do grupo 3, são fendas pós-foramen, exclusivamente pós-foramen, mas nós temos ali em cima, então, no primeiro diapositivo, uma úvula bífida, uma úvula com um sulco que se pode perceber que é dividida a meio, então isto é uma manifestação de fenda palatina, deve ser classificado como fenda do grupo 3 pós-foramen, é uma fenda palatina e muitas vezes passa despercebido por todas as etapas onde isso deveria ter sido identificado. E muitas vezes chegam adultos no consultório, como nós já vamos compreender daqui a duas imagens, que não têm qualquer identificação e vão descobrir que tem a fenda labiopalatina de uma forma muito tardia. No caso aqui da imagem do centro, nós vemos aqui o que nós chamamos de zona pelúcida. Essa zona pelúcida, essa imagem isquêmica do palato, acontece quando o paciente eleva o véu palatino, em que a compressão dos músculos, a atração dos músculos, gera uma isquemia numa zona que não tem feixe muscular, que é uma zona fracamente suportada por tecidos, então tem um tecido essencialmente mucoso, e de forma que quando o palato distende, promove uma isquemia, uma ausência, uma fuga do sangue daquela zona de tensão e faz uma zona pelúcida, uma zona amarelada isquêmica aqui. Isso é sinal também de uma fenda palatina. E agora, o caso que eu estava a referir, portanto, duas imagens, essa é a segunda, exatamente aqui é que nós vamos falar. Esse caso que está aqui, em que é quase que fácil de ver para quem já está habituado a olhar para um palato, claramente um palato fissurado, com toda a integridade mucosa e a absoluta ignorância por parte deste paciente de que tinha uma fenda labiopalatina, inclusive com uma fístula aqui na zona de palato mole, inclusive com uma abertura. Esse paciente nunca foi operado, nunca fez uma palatoplastia. Aliás, esse paciente nem sabia que tinha essa fenda, até ter um filho fissurado, com uma fenda transforamen unilateral, uma fenda com bastante intercorrência, com bastante magnitude, e então, muito tempo depois dessa criança já estar a ser tratada num centro fora de Portugal, não importa onde, num outro país que não o Brasil, e esse paciente
veio parar aos nossos cuidados com uma situação já de uma série de tratamentos realizados e a demandar, a precisar de continuidade para o seu tratamento. No nosso protocolo de atuação, existe uma consulta prévia de história clínica, em que, nesta consulta, eu faço essa recepção dentro do nosso grupo, é realizada por mim, e eu faço uma pesquisa dos pais, sempre que isso é possível. E ao fazer a verificação de um dos pais, eu encontrei, então, esse cenário, e ao fim de 14 anos que essa criança tinha nascido, é que um dos pais descobriu que tinha, na realidade, uma fenda palatina exuberante na realidade como essa, mas completamente assintomática. E essa é uma das razões pela qual nós fizemos e fazemos questão de ressaltar constantemente a campanha do toque no céu da boca. Qualquer pessoa que fizesse a palpação do seu palato e encontrasse essa diástase óssea que está aqui, não teria dificuldade nenhuma em perceber que alguma coisa ali não estava correta, que não estava completa. Portanto, há aqui um V de tecido a enfiar-se por dentro da lâmina dura da abóbada palatina, e certamente, se essa pessoa tivesse visto as nossas comunicações, e existe inclusive para quem tiver interesse em divulgar, um vídeo no meu canal do YouTube, que é exatamente ensinando a fazer o autoexame do toque no céu da boca. Por quê? Porque quanto mais cedo as pessoas identificarem essa situação, mais cedo podem prevenir problemas como, por exemplo, uma perda precoce da audição, como, por exemplo, uma perda de capacidade de articulação da fala, ou, mais importante, saber que pode considerar, mediante o seu quadro, qual a real probabilidade de vir a ter uma descendência com fenda labiopalatina, seja na primeira, seja na segunda geração de descendência ou por aí adiante. Porque uma vez que a fenda tenha algumas características, ela poderá ser transmitida para as gerações subsequentes. Então, isso aí faz praticamente nós entrarmos exatamente no próximo assunto, no próximo tema, que é precisamente a etiologia da fenda labiopalatina. E a etiologia ela é complexa. Complexa por quê? Porque ela é idiopática. Nós não temos apenas uma das situações, uma situação identificada que possa nos dizer por causa desse fator que acontece em todas as fendas. Não existe essa possibilidade ainda, nós não temos esse conhecimento e nem sei se chegará a acontecer, pela luz do conhecimento atual, pode ser difícil identificar apenas um fator. Por quê? Porque as fendas labiopalatinas elas podem ter origem numa transmissão genética, por fatores genéticos. E esses fatores genéticos podem ser cromossômicos, podem estar relacionados, por exemplo, com a transmissão dos genes masculino ou feminino, do X e do Y, e estar associado eventualmente de uma forma recessiva ou dominante. E nesses casos, isso vai determinar a probabilidade que há de haver uma repetição, uma reprodução desse evento da fenda labiopalatina na descendência dos pais. Então, quando há dois pais fissurados, é muito importante saber que tipo de situação que pode estar associado, se eventualmente está, porque se houver uma característica que seja autossômica, dominante, e os dois pais tiverem essa característica presente, nós sabemos que 100% das crianças que nascerem dessa união terão uma fenda labiopalatina. E o que é que isso traz de diferente? Faz toda a diferença nós sabermos que o que vamos fazer, como vamos fazer e por que é que vamos fazer da forma como temos que fazer, e a preparação, o impacto que isso promove, a conscientização, os significados que isso traz podem ser uma grande mudança de abordagem na vida desse casal. Não tenham dúvida nenhuma que diagnóstico é vida, e saber precocemente, como na história, na mitologia grega, como Prometeu sabia antes daquilo que iria acontecer,
a despeito, ao contrário do seu irmão Epitemeu, que só sabia depois que as coisas aconteciam, que as tragédias aconteciam. Então, nesse caso, nós queremos exatamente afastar esse espectro de tragédia, de coisa inesperada, de momento inoportuno, que muitas vezes acontece com as famílias quando são confrontadas com o diagnóstico de uma fissura labiopalatina que não tem que ser trágica. Eventualmente, será sempre um momento difícil a parte de transição do luto daquela gravidez ideal e sonhada, idealizada, mas que no caso, por exemplo, de pais que saibam que tem uma situação de uma transmissão autossômica dominante, já vão saber que vão ter um filho e podem ter o seu filho com uma fenda labiopalatina sem que isso seja de forma nenhuma um desestímulo para essa gestação, para essa descendência, muito pelo contrário, até porque se esses pais foram bem acompanhados, foram bem tratados, já sabem que o processo, embora tortuoso, embora longo, tem uma solução final muito positiva e muito válida. Então, todo esse processo ele torna-se menos trágico do que as pessoas podem imaginar ao princípio quando são apanhadas de forma desprevenida. Nós também podemos falar sobre esses fatores genéticos no caso de situações como os marcadores do microRNA, que também são transmissíveis e são como o caso do gene que nós já referimos aqui, o gremlin 1, já falamos dele várias vezes, mas outras situações que também são transmissíveis e que são de maior magnitude, de maior manifestação e importância nessa manifestação, como serão, por exemplo, as deleções, as questões genômicas, genéticas propriamente dita, de deleção cromossômica, deleção de braços do cromossoma, todas essas situações que implicam o aparecimento não de uma pequena alteração genética, mas de uma consequência de maior magnitude, nomeadamente o aparecimento dos síndromes. E também podemos falar aqui dos casos de duplicação, caso que nós temos, por exemplo, as trissomias do cromossoma 13, do cromossoma 18, do cromossoma 21. Em todas essas situações, há uma transmissibilidade que tem que ser ponderada e considerada exatamente aonde? Numa consulta de genética que deve ser considerada, e a gente já vai falar de todo esse protocolo de saúde daqui a pouco. Mas para além das questões dos fatores genéticos, também existem os fatores ambientais, que também promovem as fendas labiopalatinas. E nesses fatores ambientais estão algumas situações muito importantes, e uma das mais faladas, mais propaladas entre todas as pessoas é exatamente a deficiência de uma das vitaminas do complexo B, que é a vitamina B9, conhecida como ácido fólico. O ácido fólico, quando não tem níveis satisfatórios, aumenta a probabilidade de uma criança vir com uma malformação congênita da face, no caso, a fenda labiopalatina. Isso já foi constatado nos estudos que foram feitos. Por isso, a questão nutricional da mãe, ela é muito importante. E a subnutrição, por exemplo, é um outro fator que, sendo uma característica ambiental, pode trazer também implicações no aparecimento da fenda labiopalatina. Lembrando que a fenda labiopalatina, ela é determinada muito no princípio do processo embrionário. A partir da 4ª semana começa a formação da face, da 8ª à 20ª semana, as fendas estão definidas. Então, a partir daqui, nós temos que ter a noção que é durante a embriogênese, o primeiro trimestre da gravidez, que nós temos as maiores intercorrências de alteração da embriogênese, da formação desse bebê, que pode trazer essas tais malformações congênitas que serão mais ou menos implicantes da forma, da morfologia desse indivíduo, e, eventualmente, com outras consequências associadas, quer do ponto de vista cognitivo, motor, enfim, há várias outras situações que podem ser implicantes aqui. Dito isso, nós temos que lembrar que há outros fatores que também promovem alterações a nível ambiental, que não são só os fatores nutricionais, são também as intercorrências.
E por intercorrências, nós podemos tratar todas aquelas situações em que nós temos o efeito que chamamos teratogênico, ou seja, um efeito de alguma substância que vai interferir com o desenvolvimento do embrião, ou com o crescimento do embrião, ou com a formação de estruturas desse embrião, porque interferem de alguma forma com o metabolismo dessa mãe e, consequentemente, podem causar essas interrupções na formação ou mesmo alterações dismórficas dessas formações. E aqui nós estamos a falar primária e maior do que todas as outras, o grande problema do tabagismo na mulher pré-natal e transgestacional. É muito importante que as mulheres que pensam ter filhos tenham consciência de que o uso do tabaco de forma regular, pré-gestacional e transgestacional, especialmente por isso que eu acabei de explicar, esse primeiro trimestre da gestação e o começo da gestação é muito importante. E lembrando que geralmente a mulher só sabe que está grávida a partir da 5ª ou 6ª semana de gestação, portanto, quando as situações já estão lançadas em relação à face, é muito importante que elas saibam que o uso do tabaco regular, o tabagismo, aumenta em 75% as probabilidades de aparecimento de fenda labiopalatina. E então nem vamos falar de outras situações ainda mais complexas, como o uso de drogas recreativas ou drogas leves ou drogas duras, que são as drogas que causam dependência física e psíquica. Nesses casos, então, a incidência de malformações congênitas não se restringe apenas à fenda labiopalatina. Então, é preciso que a mulher e o homem que pretendam ter uma descendência tenham uma conversa e entendam-se muito bem sobre esses princípios que são absolutamente essenciais para ter uma gestação de uma criança saudável e sem intercorrências da sua formação embriológica. Isso é muito importante. Outra questão que também é interferente e que às vezes não é do conhecimento, mas deve se tornar público, a gente precisa falar mais sobre isso, é relativamente ao uso de determinados medicamentos, alguns medicamentos como, por exemplo, o valproato, alguns benzodiazepínicos, alguns medicamentos que são muito, muito teratogênicos e que podem trazer associações complexas que acabam por interferir com a embriologia, com a formação do bebê. Isso é muito importante e nós devemos ressaltar que o acompanhamento da gestação também é importante. Exatamente por essas razões todas por essas razões que nós começamos a falar sobre uma questão que em saúde cada vez mais é debatida e discutida, que é exatamente protocolo de saúde. Protocolo de saúde implica que as pessoas que pretendam eventualmente ter uma descendência, que essas pessoas se preocupem, por exemplo, em ter a sua saúde regularmente controlada por um médico de medicina interna, por um médico de família, por um médico que tenha o conhecimento da sua saúde e que te mantenha sob vigilância geral a nível sistêmico. E isso é muito importante. No caso das mulheres, então, ainda tem mais um fator a agregar, que é o acompanhamento ginecológico sistemático e regular. A mulher, a partir do momento em que tem a menarca, deve ter essa preocupação em periodicamente ser acompanhada e ser seguida nas consultas de ginecologia. E quando o casal, enfim, resolve ou toma a decisão de estabelecer o critério de vir a ter uma descendência comum, então é muito importante a consulta familiar, de planejamento familiar. Essa consulta ela vai permitir uma série de indicações, inclusive daquilo que é o protocolo que esse casal deve seguir nas consultas subsequentes de todo o processo de acompanhamento no caso de haver uma malformação congênita ou não. Portanto, essas consultas serão importantes sempre. Se eventualmente nessa situação houver uma consulta houver uma malformação congênita que venha a ser identificada, a malformação congênita ela pode ser identificada bastante precocemente.
E em alguns grupos, em quase todos os grupos organizados de tratamento e reabilitação de fenda labiopalatina, há sempre uma orientação prévia e uma consulta multidisciplinar que acompanha e orienta os pacientes. Nós, aqui no Atlas Lipcast, inicialmente fazíamos as consultas multidisciplinares apenas de forma presencial. Nos reuníamos todos dentro de uma sala, o paciente estava dentro da sala com o seu filho ou ele próprio fissurado, e nós observávamos de forma conjunta, de forma interdisciplinar, em observação direta e imediata. Com o advento que aconteceu com a mudança do mundo a partir de 2020, nós percebemos que boa parte dessa consulta, ela na realidade, ela não implicava um exame imediato, direto, era uma consulta informativa, uma consulta de esclarecimento e depois, então, de encaminhamento para que cada uma das especialidades tivesse que fazer a sua observação de uma forma mais particular, mais privativa, com mais reserva, para que, dependendo do grau de exposição que essa situação produzisse, pudesse ser feita com alguma privacidade. E então nós passamos a realizar a consulta multidisciplinar de forma online. E assim acabamos por conseguir uma abrangência e um atingimento muito maior, porque nós conseguimos fazer as consultas sem que esse paciente ou sua família tenham que se deslocar de casa no primeiro momento. E quando vão sair de casa, já sabem exatamente qual o mapa que vão seguir. Esse mapa que é exatamente aquilo que nós chamamos de protocolo. O protocolo que nós vamos precisar para cumprir o trajeto. E protocolo nada mais é, fazendo uma comparação metafórica, nada mais é do que uma receita. É como se fosse uma receita de bolo, em que há uma quantidade de ingredientes, existe uma sequência orquestrada para que as coisas aconteçam nessa receita, e também existe o modo de gerir cada um desses ingredientes. É assim que se estabelece um protocolo. E no protocolo de tratamento de reabilitação de fendas labiopalatinas, esse protocolo, esse know-how, esse saber fazer de estabelecer quais são os elementos, quais são as sequências e como é que elas regem-se entre si, é muito importante. E daí a importância também de que os pais sejam esclarecidos de que receitas, por exemplo, e estamos a falar de bolo, vamos falar de protocolo, é exatamente dentro dessa metáfora a mesma coisa, nós podemos pegar diferentes receitas de bolos de chocolate. Provavelmente vocês conhecem o bolo de chocolate com uma massa de pão de ló, outros terão conhecimento da massa do bolo de chocolate com receita do bolo de brigadeiro, outras terão do bolo mousse, e todas elas são completamente diferentes umas das outras e resultam em bolos de chocolate. E você poderá gostar mais de um ou de outro, porque você se identifica mais com aquela textura, com aquele sabor, está tudo certo com isso. E onde que isso entra no tratamento da fissura? No tratamento da fissura acontece exatamente isso. Você vai encontrar um protocolo com o qual pai e mãe, vocês se identifiquem com esse protocolo, com um protocolo que vos diga ao coração o suficiente para que vocês queiram seguir esta receita, este processo, que é um processo como na receita do bolo. Agora, o que é importante para todos vocês que trabalham nas associações, que trabalham junto aos pais e aos fissurados, que vocês saibam responder a isso e que saibam orientar as pessoas nesse aspecto. Não se deve misturar receitas diferentes. Não tem nenhuma receita que possa ser eleita a receita perfeita, porque não existe uma receita perfeita, não existe um protocolo perfeito de reabilitação de fendas labiopalatinas. Existem vários protocolos. Cada escola não escolheu o protocolo que adota, cada equipe não escolheu o protocolo que adota pelo sabor do bolo de chocolate que faz, mas pelo resultado que o protocolo que foi adotado apresenta em termos de qualidade da reabilitação, de identidade dessa equipe com os métodos e as formas de trabalho que aquele protocolo implica. Então eu quero que vocês percebam o seguinte: se eu vou fazer uma receita de bolo, a ordem dos fatores altera o produto. Se eu
tendo na receita manteiga para untar a forma de bolo, eu colocar a massa do bolo na forma e depois juntar a manteiga colocando por cima, isso vai alterar o meu resultado no final. E eu não devo alterar a ordem da entrada dos ingredientes na receita, como não devo alterar também a ordem do protocolo. Então, quando nós misturamos dois protocolos, em que eventualmente até os ingredientes podem ser parecidos, mas a ordem está incorreta, está diferente, se eu começo a fazer uma coisa e outra, eu acabo por interferir com o resultado do protocolo e o resultado, em geral, não é bom. Aquilo que deveria resultar num bolo de chocolate, ou no caso de uma reabilitação bem-sucedida, pode se tornar desastrosa ou pela ausência de determinados passos do protocolo ou pela repetição excessiva de determinados passos do protocolo. Então, por isso é que eu chamo a atenção de que a união de protocolos não é bem-vinda. O que deve acontecer é seguir um protocolo. Abrace a sua equipa e siga o protocolo. Uma das questões, então, a partir daqui que nós temos no decurso da gestação, é que, seguindo ainda protocolos de saúde, nós devemos ter um acompanhamento sempre da nossa condição oral, porque a condição oral, ela interfere diretamente com várias questões do nosso sistema. A saúde entra-nos pela boca, ok? Então, é preciso manter uma consulta regular de informação, de acompanhamento da sua condição oral. Mas, principalmente, se você fez uma consulta de planejamento familiar, faça uma consulta de orientação familiar também com o seu dentista. Por quê? Porque esse dentista, sabendo que você pretende ter um filho, vai ter muita informação necessária para te oferecer. E se você já sabe que está grávida, é aí, nesse momento em que você descobriu que está grávida, mãe, você deve imediatamente procurar o seu dentista e dizer: estou grávida. Porque a consulta da grávida é muito importante na condição oral da mãe e da própria criança a posteriori. Por isso, eu acho muita graça quando me perguntam quando é que a criança deve ir a primeira vez ao dentista. E as respostas normalmente são quando nascem os primeiros dentes, quando vêm os primeiros dentes permanentes, enfim, tem sempre a ver com dentes, não é? Eu reputo sempre a primeira consulta de um bebê é quando a mãe descobre que está grávida e vai com o seu filho na barriga, durante a sua embriogênese, ao dentista. Essa será eventualmente a primeira consulta do seu filho ou do filho de qualquer gestante. Então, além disso, a mãe, a partir daí, deve fazer o acompanhamento ecográfico com o imagiologista e seguir o acompanhamento. E quando houver a ecografia morfológica, já poderá eventualmente diagnosticar a presença ou não de uma fissura labial, de uma fissura do grupo 1. Uma fissura do grupo 2 ou 3 vai depender de muitas variáveis para se poder confirmar, mas pelo menos a presença da fissura do grupo 1, com suspeitas eventuais de grupo 2, pode aparecer logo nessa ecografia morfológica. E então, nesse momento, é muito importante, especialmente para aquelas mães que não estavam a contar, que não sabem sequer se tem ou não uma fenda do palato escondida, oculta, é muito importante a consulta com o psicólogo, que vai ajudar a superar esse momento, a ressignificar esse processo e a fazer com que essa gestação seja de fato vivida da forma como deve ser vivida, com amor, com carinho, com tranquilidade, com serenidade e o acompanhamento necessário em todas as especialidades. Obviamente, na fase pré-natal, na fase neonatal, vai ser importante que esse profissional, que essa gestante, esse casal, tenha uma consulta com um fonoterapeuta, no caso de Portugal, com um terapeuta da fala, porque é exatamente esse profissional que vai trabalhar, no primeiro momento, as questões da amamentação dessa criança. O terapeuta da fala, o fonoterapeuta, não é uma área que se dedique exclusivamente à produção da comunicação verbal. Não. Esses profissionais vão ajudar as mães na fase de adaptação do aleitamento materno, que é muito importante. E também é muito importante a consulta no pediatra e, obviamente, o acompanhamento contínuo com o odontopediatra e com o dentista familiar. Mas
é essencial que essa mãe no neonatal passe pela consulta de otorrinolaringologia, para perceber se há líquido nesse ouvido, se há efetivamente resposta auditiva ou não, se há uma hipoacusia por transmissão ou neurológica, se essa criança ouve adequadamente. Nós temos o rastreio auditivo neonatal universal já instituído. Por que não instituir o toque no céu da boca também como uma observação necessária? Já tem o teste do pezinho, o teste da linguinha, por que não o teste do céuzinho também ser uma regra? Isso era muito importante e beneficiaria muito. Em algumas escolas e em alguns centros de tratamento já está voltando à pesquisa os modeladores nasoalveolares. Estão em estudo, inclusive a nossa patrocinadora Smile Train está patrocinando um trabalho sobre exatamente a verificação dos benefícios dessa utilização dos modeladores nasoalveolares. É ainda um processo em estudo que não está em todos os protocolos, mas que era importante falar para vocês que esse protocolo existe em alguns centros de reabilitação. O fato de existir em alguns centros e não existir em outros é exatamente aquilo que eu falei da receita de bolo. Se você vai seguir um protocolo, siga aquele protocolo. Não tente fazer misturas de protocolo para não alterar o resultado dos seus trabalhos. Então, aos 3 meses, começam as fases mais marcantes, que é exatamente a parte final dessa minha comunicação, explicar a vocês quais são as partes mais marcantes do protocolo de acompanhamento da fenda labiopalatina. Aos 3 meses, vem a queiloplastia, que é exatamente a cirurgia reparadora do lábio, em que vai se fazer o encerramento do lábio e, eventualmente, o primeiro retoque, a quem chame queilorrinoplastia, porque há um primeiro encerramento do soalho da fossa nasal na abertura do nariz, para que essa criança já comece a ter uma forma mais adaptada àquilo que será a função posterior do nariz e do lábio. Por isso, é importante que, a partir do 3º mês, essa janela que se abre comece a dar origem às queiloplastias. Lembrando que janelas de protocolo são apenas marcos temporais, não são datas rígidas e específicas, até porque vai depender sempre da capacidade de desenvolvimento ponderal, estatuto ponderal dessa criança, poder ou não poder ser submetido a essa intervenção. Aí, depois desse 3º mês, virá aos 9 meses a abertura da janela da palatoplastia, que vai dos 9 aos 18 meses, na maioria dos casos. O centrinho faz a partir do 12º mês, nós no Atlas Lipcast a partir do 9º mês, e há uma série de outros protocolos. Isso para dar a vocês a noção da diversidade e que o objetivo de todos é exatamente o mesmo, obter a melhor reabilitação no final. As duas técnicas mais utilizadas nos últimos anos foram a palatoplastia de von Langenbeck e a de Fullow, e presentemente começa a se utilizar cada vez mais a de Summerled. São técnicas cirúrgicas que vocês devem estar familiarizados com esses nomes, embora não seja absolutamente necessário que entendam o que é que cada uma delas representa nesse momento. Mas, eventualmente, quando for importante aprofundar um pouco mais, isso será da responsabilidade da equipe de protocolo de atuação explicar às pessoas que estão dentro do núcleo de entendimento do sistema que tem que estar envolvido nesse tratamento. A partir dos 2 anos, a criança começa efetivamente a produção da sua fala, e é muito importante o acompanhamento da fonoterapeuta, da fonoaudióloga, da terapeuta da fala. E nesses casos, algumas das palatoplastias podem ter tido recidivas, e essas recidivas ou intercorrências cicatriciais podem surgir sob a forma de uma fístula, como se vê aqui nessa imagem do meio. As fístulas podem e devem ser encerradas assim que houver indicações para o caso, quando há intercorrência funcional, quando há interferência funcional, e nessa altura da fala pode ser importante, do início da fala, pode ser importante até para que a terapeuta possa trabalhar alimentação, deglutição, fala, etc., e essa criança, então, ter boas capacidades funcionais. Isso faz-se através de uma cirurgia que é chamada de palatoplastia secundária.
Depois, o próximo passo cirúrgico virá sensivelmente por volta dos 8 aos 12 anos, é uma janela temporal, mais uma vez, lembrando que isso não é uma data formal, é apenas uma janela temporal. E nesse caso, a janela temporal abre-se para o enxerto ósseo secundário, ou chamado enxerto de osso, que é o transplante de osso para a zona do alvéolo, que é exatamente para permitir a erupção do dente canino. E após essa intervenção do enxerto ósseo secundário, vem então o tratamento ortodôntico, que pode começar a partir dos 11 anos, sensivelmente, dependendo da maturidade esquelética de cada paciente, da maturidade dentária. Então, as dinâmicas ortodônticas, propriamente ditas, vão iniciar a partir daí. Ah, mas o meu filho começou a fazer aparelho, usar aparelho ainda antes do enxerto ósseo. Sim, existem os tratamentos que são chamados de ortopédicos funcionais, que estão relacionados exatamente com a preparação para o enxerto ósseo. Mas como essa palestra é uma palestra para apontar momentos protocolares mais elementares, nós não colocamos aqui aquilo que é mais flutuante e mais variável. Por isso, nós temos aqui a colocação de que depois do enxerto ósseo é imperativo iniciar o tratamento ortodôntico, propriamente dito. Por quê? Porque vai estabilizar, vai movimentar dentes para a zona do enxerto ósseo, fazendo com que esse osso transplantado faça a sua fixação e estabilização. Depois, a partir dos 18 anos, sensivelmente, quando a maturidade esquelética já atingiu o seu limite, então nessa altura começam as janelas para cirurgias ortognáticas, que começam mais cedo no gênero feminino, mais tarde no masculino, dada a situação de velocidade de amadurecimento que cada um tem pelos seus ciclos hormonais. Então, as cirurgias ortognáticas são as cirurgias que reposicionam os ossos da face. E então, quando nós temos uma mandíbula que ficou desproporcional em relação à maxila, seja pelo crescimento exacerbado da mandíbula, seja pela hipoplasia, o fraco crescimento da maxila, é nessa altura que se faz essa correção estética, a correção estrutural, e que tem que ser consonante com o tratamento ortodôntico. Por isso, o tratamento ortodôntico prévio à cirurgia ortognática é uma das formas mais abordadas de fazer. Há, sim, eventualmente, protocolos que fazem cirurgias ortognáticas sem sequer haver um tratamento ortodôntico prévio. Mas eu não vou entrar no mérito de nenhuma questão hoje, eu estou apenas a apresentar aquilo que é o protocolo mais habitual, mais adotado, são os protocolos básicos e primários. Depois, nós temos, então, a cereja no topo do bolo, e nós chamamos a cereja no topo do bolo exatamente a quê? A rinoplastia final, a parte do acabamento final, plástica, em que nós podemos fazer a correção final do nariz. Por que eu não falei durante todo esse momento das rinoplastias que podem eventualmente ter lugar durante essa trajetória até chegar aqui? Porque quanto menos nós intervirmos no nariz, mais tecido virgem nós teremos para trabalhar uma plástica no final do processo de crescimento. Fazer rinoplastias intermediárias devem só ser feitas numa abordagem mais genérica e sem nenhum aspecto de determinação rígida aqui, só se deve fazer sob a perspectiva funcional, no sentido de dar capacidade respiratória ao paciente. Toda a parte estética da asa do nariz, da forma, da aproximação das bordas do nariz para diminuir o alargamento produzido pelo efeito da fenda, tudo isso deve ser resguardado para a fase final, para que o resultado final possa ser melhor trabalhado pelo cirurgião nesta rinoplastia plástica, que às vezes, e muitas vezes, importante para a autoestima dos pacientes que nasceram com fissura labiopalatina. Então, aquilo que eu trazia para vocês é exatamente isso, e agora, como eu disse, quero abrir um momento para nossas conversas, para podermos saber o que é que ficou pouco esclarecido para vocês da minha explicação, o que é que suscitou curiosidade e que eventualmente possa trazer alguma dúvida e que mereça ser explicado de outra forma ou eventualmente até estendido um debate sobre qualquer um desses temas que vocês tenham entendido como um ponto crítico, um ponto quente
para a gente poder conversar agora.